A gente pede audiência, assinantes e amigos da audiência. O QR Code aqui à direita é da Silvia. Se vocês puderem segui-la, vocês vão estar recebendo notificações das lives que a gente vai estar realizando. Todas as quartas-feiras, neste horário, da meio-dia às 13 horas. E assim, hoje à noite, 21 horas, a gente vai debater sobre isso. Nós vamos ter convidados do Rio Grande do Sul, vai ter muita gente na live. A última live que a gente fez deu 1.000 pessoas, que foi foi transmissão simultânea. A gente vai fazer de novo, então fiquem atentos na nossa programação, tá? Hoje nós vamos falar sobre a hiperautomação no Brasil. E eu separei alguns dados aqui, algumas informações interessantes. E aqui fala o seguinte: a automação, que é uma combinação de várias tecnologias de automação, como inteligência artificial, robot process automation, deve ser isso, aprendizado de máquina e entre outras, tem potencial de transformar radicalmente o mercado de trabalho nos próximos anos, à medida que as empresas buscam melhorar a eficiência e a produtividade em um cenário econômico desafiador. É assim, Silvia. Vamos aqui, eu vou ficar entrando e saindo aqui porque a gente tem que conversar. É assim, automação não tem volta. E tudo depende do ângulo que se vê. Eu acredito muito quando nós tivermos eu vou convidar, inclusive, para uma live aqui novamente o nosso querido Jean. Ele esteve aqui na rede por um tempo e ele trabalha na área de robótica. Ele viaja o mundo e ele trabalha em grandes projetos, tem um estilo de vida diferente e tem uma visão do mundo como ele realmente é. Ele está no meio da automação, mas ele compreende o que está acontecendo. E quando ele veio aqui no canal falar sobre robótica, foi muito interessante. As lives davam muitas pessoas, porque os bate-papos eram muito inteligentes, muito legais. E aí eu te digo o seguinte, e pergunto: quando você olha para a automação, a gente percebe que, como não tem volta, as pessoas devem procurar aprimorar os seus currículos. As pessoas têm que procurar entender o que que é inteligência artificial, o que que é automação, o que está acontecendo. Porque os YouTubers aí falam do fim do mundo, do apocalipse, como se fosse amanhã. A questão é que dia e hora ninguém sabe. Pode ser daqui a anos. E aí, como é que a pessoa faz? Ela tem que comer, ela tem que pagar as contas. Então, se ela não correr atrás de aprimorar currículo, é complicado, não é, Silvio? Sim, verdade. As pessoas hoje têm que se especializar nessas áreas, né, da automatização, da hiperautomatização, porque se a gente ficar só querendo fazer o que fazia antes, não tem como, né? Tem que se especializar nessas áreas, porque hoje as empresas, elas usam maquinários enormes que 20 pessoas fariam antigamente, hoje uma máquina, um operador, porque eu tenho um familiar que trabalha, ele trabalha sozinho numa área que ele opera uma máquina do tamanho de uma casa, que ele fica lá o tempo do serviço dele lá operando aquela máquina sozinho, não precisando de outra pessoa. E tem outros fatores que são muito fantasiosos. Ah, o Brasil todo vai ser automatizado amanhã? Não, não vai. E se você tem um pensamento que não quer apoiar esses processos porque você acha que está apoiando o sistema, se você for trabalhar nessas áreas, pô, pode ser mecânico, pode ser mecânico não, pode ser encanador, pode ser eletricista, pode ir trabalhar com cuidador de pessoas, pode ir para a área de logística. O que não pode é ficar parado, achando que o mundo vai acabar amanhã. Porque os mesmos caras que vendem essa ideia no YouTube, os YouTubers fofinhos, são os mesmos que estão ganhando views com você, ganhando dinheiro nas suas costas, e você parado vendo a banda passar e daqui a pouco passa por cima de você. A gente cansou de avisar isso. E avisa, entende? Se você, por exemplo, vou dar uma ideia. A rede global. Se eu não me atualizo, o canal estava fora do ar. Porque as coisas mudam e rapidamente. E você tem que se adaptar. E a palavra é mais adaptar do que apoiar, né? A gente tem que ter um entendimento de como as coisas funcionam. As empresas não vão mudar por sua causa, entendeu? É você que vai ter que se adaptar se você quiser trabalhar e ganhar dinheiro. E hoje você pode trabalhar ganhando dinheiro em casa, você pode continuar alto esse retorno. Sabe por que que eu falo do retorno? Porque dá eco. E aí a transmissão, quando as pessoas vão ouvir, tá aquele ecozinho assim, bem fininho, bem fraquinho lá, mas enche o saco. Então tem que tirar esse eco. A gente tem que ter retorno, porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está fazendo a live e está ao vivo, então fica difícil.
Então, Silvia, eu vejo dessa forma. E é assim, sim, vai haver robôs, sim, vai haver automação. Eles vão tomar conta do mercado, não há dúvida, mas há uma questão de as pessoas hoje, porque não tem desculpa, você tem internet, inteligência artificial para buscar informação. Você tem os cursos online, trocentos cursos. Você tem YouTube, que tem um monte de curso gratuito. Você tem um monte de oportunidades dentro da rede para trabalhar remotamente, trabalhar em casa, se for o caso. Né? As pessoas não têm desculpa para não ganhar dinheiro. Ela tem, é claro que hoje o regime é mais de escravidão, porque vai se pagar pouco para as pessoas trabalharem muito, mas ao mesmo tempo há trabalho. Se a pessoa ficar na zona de conforto, ela está no óleo, literalmente. Se ela ficar parada olhando para o tempo, ela está perdida. E nós estamos numa sociedade que desincentiva o trabalho. A ideia dos lockdowns atrás, os governos passando cheque, é a mesma coisa dos bolsas que tem por aí, que é desincentivar a pessoa a oportunidade. Ah, mas aí está ajudando a população carente, populações que têm dificuldade. Eu concordo, beleza. Vamos ajudar essas pessoas, já que é o próprio sistema que cria essa situação para as pessoas. Porque não dá oportunidade, porque a escola é pífia, porque a educação é horrorosa, porque a infraestrutura é péssima, e etc, etc. Então aí vamos ajudar as pessoas, mas acontece que eles estão estendendo isso com a renda básica universal. Eles estão usando esses processos para transformar em renda básica universal, levando as pessoas a uma situação de dependência. E a dependência faz com que você tenha que fazer aquilo que é determinado. As pessoas não entendem que uma coisa está ligada à outra, né? Não é isso, Silvio? Isso é verdade. Hoje a gente tem que ver como, porque pensando, ó, a automatização ela começou lá na década de 50 e ela veio criando força na década de 90. E ela, pelo computador, né, pela internet e a automatização, Hiperautomação. ela se formou, ela surgiu em 2019, né? Em outubro de 2019. Então, o avanço não é assim tão grande, é aos poucos, né? E ela está no ranking 10, né? Ela não está em primeiro lugar. A E outra tecnologia. coisa que as pessoas têm que perceber é como isso acontece. Então, a tecnologia ela vai se desenvolver dos grandes centros em direção aos pequenos centros. Então, significa que quem está no óleo é as pessoas que estão no grande centro, no sistema urbano. Ou seja, essas pessoas, elas têm que se adaptar rápido, porque a mudança é rápida. Daqui a pouco os escritórios estão esvaziando, 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 daqui a pouco nem escritório vai ter. E daqui a pouco está tudo no metaverso. Se eu não consigo acessar uma live no Zoom, se eu não consigo fazer uma simples configuração de alguma coisa no meu celular, se eu não consigo observar alguma coisa no meu computador, tá frito. Porque como é que você vai fazer para acompanhar todos os processos de desenvolvimento? Agora, olha como as coisas são. Elas estão acontecendo, mas não na velocidade que é vendida. As pessoas têm tempo ainda. Só que o que acontece com os canais sensacionalistas e alarmistas? Não, vai morrer todo mundo de fome, porque agora acabou os empregos, porque não sei o quê. Aí tem nego pulando do prédio, tem nego se suicidando, porque não tem noção, não sabe, não presta atenção no que está sendo dito. Ixi, vão dizer que a gente é racista, porque eu falei nego, meu Deus do céu. É uma forma de falar. Tem branco que vai pensar que, sabe, como é que é? Então, a gente tem que entender a forma como as coisas se desenvolvem, a velocidade. As coisas não são como elas são vendidas. Não tem robô andando nas ruas do Brasil, não tem, sabe? A Neide está no Japão, em Suzuka, e ela abre a porta e não tem robô na porta dela. As pessoas têm uma visão das coisas distorcidas, porque o sistema faz isso, a mídia faz isso, o stream faz isso, o youtuber faz isso, os caras fazem isso, porque o terrorismo na cabeça das pessoas dá views. Eu estava observando, né? A rede, quando a gente faz a nossa live, tem 5.000 views e a gente está falando, debatendo a situação. Outros vão ter 100.000 views porque fica colocando a pessoa morrendo, porque fica colocando as pessoas chorando, porque fica mostrando a destruição das coisas. Claro que tem que mostrar as imagens, mas a gente tem que saber o contexto das coisas. Ficar mandando, colocando áudio das pessoas morrendo porque achou bebê morto, porque isso, meu Deus do céu, todo mundo sabe que tem gente morrendo lá. Não, mas tem que filmar. Olha, eu já vi cenas, esse mundo que nós vivemos, transhumanista, onde as pessoas cada vez têm menos amor pelos outros. Eu já vi cena assim, Silvia. A pessoa estava dentro de um canal, ela estava se afogando,
A pessoa que filmando, em vez de ele dar o cabo para salvar o cara, tava filmando o cara se afogar. Complicado, né? É complicado, porque a gente quer ver as pessoas bem, e quando a gente vê essas situações, a gente fica mal, a gente não quer ver esse tipo de coisa, assim, não é nem bom, né? Porque a gente está aqui, quer fazer algo e não pode, e isso, né, deixa o nosso emocional abalado vendo essas situações. É, mas o ser humano, por conta de Hollywood, por conta de tudo que cerca o ser humano, de coisas ruins que cercam os seres humanos, que tornam os seres humanos ruins, eles aprenderam, a neuroplasticidade das pessoas, ela aprendeu a gostar de ver pessoas levar tiro na cabeça, de ver gente morrendo, de ver sangue, de ver isso, de ver aquilo. É um mundo tão triste que a gente vive que não vale nem a pena comentar. Não incluir as pessoas no processo. Isso aqui é interessante porque vale a pena a gente observar. Um erro comum na automação robótica é acreditar que a sua implementação elimina a necessidade de colaboração humana no processo. E na época que o Jean fazia as lives aqui com a gente, ele dizia exatamente isso. As pessoas acham que a automatização vai retirar os humanos totalmente do contexto. Não vai tirar. Ah, mas aí os robôs vão se tornar tão inteligentes que eles mesmos vão fazer manutenção deles. Olha, isso levaria muitos anos, séculos para acontecer. Porque todo o processo ainda está iniciando. Tudo bem, daqui a 3 anos teremos superinteligência, a superinteligência artificial. Daqui a 3 anos é a previsão. O que será que vai acontecer daqui até lá, né? Haverá muitas mudanças. Daqui a 3 anos eu não consigo nem imaginar que vai ainda existirá monitores de TV, mas os óculos de realidade virtual se tornarão mais baratos e se tornarão mais populares. E o óculos de realidade virtual, ele é um processo complicadíssimo na psicanálise, na psiquiatria, porque as coisas que a gente ouve falar de pessoas que viciaram nessas óculos de realidade virtual é absurda. Mas é lá que vai acontecer as reuniões da sua empresa, é lá que o seu filho vai estudar no óculos de realidade virtual, no metaverso. E a gente vai ter lives falando, explicando tudo isso para as pessoas compreenderem o que que é metaverso e todas essas mudanças que estão em andamento. Mas tem que ter os prós e os contras. Sempre vai ter isso na rede, prós e contras. O óculos virtual é legal, o óculos virtual também é um perigo. Então tem que entender os perigos para você evitar os perigos. O que é isso que a gente faz há 10 anos? Ajuda as pessoas a compreenderem o que está acontecendo.